Filosofia. As verdades autênticas são heresias. Elas não podem ser ditas. Apenas descobertas, sussurradas e talvez lidas. Os sentidos da vida. Uma pergunta profunda e de fato ilimitada. Quais são o sentido e o propósito da vida? Essa é uma pergunta bem complexa. Por ser uma grande questão, darei 3 respostas. Resposta 1. É algo pessoal. Você tem que encontrar seu próprio sentido. Qualquer sabedoria que tirar de outra pessoa, seja Buda ou eu, vai soar como um absurdo. Basicamente, é necessário descobrir por si mesmo, então a parte importante não é a resposta, mas a pergunta. Você simplesmente tem que se sentar e se aprofundar na pergunta. Isso pode levar anos ou décadas. Quando encontrar uma resposta que lhe agrada, logo verá que ela será fundamental para a sua vida. Resposta 2. Não existe um sentido para a vida. Não existe um propósito para a vida. Osho disse, é como escrever na água ou construir casas de areia. A realidade é que, para a história do universo, você passou 10 bilhões de anos morto ou até mais. E estará morto pelos próximos 70 bilhões de anos ou mais, até acontecer a morte térmica do universo. Qualquer coisa que você fizer vai desaparecer. Vai se dissipar, assim como a raça humana e o planeta. Até o grupo que colonizar Marte desaparecerá. Ninguém vai se lembrar de você depois de um certo número de gerações, seja você um artista, um poeta, um conquistador, um pobre ou qualquer outra pessoa. Nada tem sentido. Você tem que encontrar o seu próprio sentido, tudo se resume a isso. Você tem que decidir. Trata-se de uma peça que estou apenas assistindo? É algum tipo de dança em que estou desenvolvendo o meu potencial pleno? Existe algo específico que eu quero apenas por querer? São sentidos que inventamos. Não há um sentido fundamental e intrínseco para o universo. Se existisse, simplesmente passaríamos para a próxima pergunta. Você indagaria, por que o sentido é esse? Seria, como disse o físico Richard Feynman, o equivalente a ter tartarugas ad infinito. Os porquês continuariam se acumulando. Não há resposta que se possa dar que não leve a outro porquê. Eu não acredito nas respostas da vida eterna após a morte porque, a meu ver, é loucura acreditar, sem absolutamente nenhuma evidência, que, a julgar pela forma como vive seus 70 anos aqui neste planeta, você vai passar a eternidade, o que é um tempo longo demais, em alguma vida após a morte. Que tipo de Deus bobo julga por toda a eternidade com base em um período de tempo tão curto? Acho que, depois desta vida, o que ocorre é muito parecido com antes de nascermos. Você lembra como era? Vai ser exatamente assim. Antes de nascer, você não se importava com nada nem ninguém, incluindo seus entes queridos, você mesmo, os humanos, a ida a Marte ou a permanência no planeta Terra, a possibilidade de haver ou não inteligência artificial. Depois da morte, você também não se importará com nada disso. Resposta 3. A última resposta que vou dar é um pouco mais complicada. Pelo que li no ramo da ciência, tenho amigos que escreveram livros sobre o assunto, consegui entrelaçar algumas teorias. Talvez haja um sentido para a vida, mas não é um propósito muito satisfatório. Basicamente, na física, a flecha do tempo vem da entropia. A segunda lei da termodinâmica afirma que a entropia só aumenta, o que significa que a desordem no universo apenas aumenta, o que quer dizer que a energia livre concentrada só diminui. Se olharmos para os seres vivos, humanos, plantas, civilizações, o que for, esses sistemas estão revertendo a entropia localmente. Os humanos invertem a entropia localmente porque têm ação. No processo, aceleramos globalmente a entropia até a morte térmica do universo. Você poderia vir com alguma teoria fantasiosa, de que, por sinal, eu gosto, de que estamos caminhando para a morte térmica do universo. Nessa morte, não há energia concentrada, e tudo está no mesmo nível de energia. Portanto, somos todos uma coisa só. Em essência, somos indistinguíveis.
O que fazemos como sistemas vivos acelera o alcance desse estado. Quanto mais complexo o sistema que criamos, seja por meio de computadores, civilização, arte, matemática ou da formação de uma família, mais de fato aceleramos a morte térmica do universo. Isso acaba nos empurrando para esse ponto em que acabamos nos tornando uma coisa só. Viva de acordo com seus valores. Quais são os seus valores fundamentais? Eu nunca os enumerei por completo, mas aqui estão alguns exemplos. A honestidade é um valor extremamente fundamental. Quando digo honestidade, quero dizer ser capaz de ser apenas eu. Nunca quero estar em um ambiente ou cercado de pessoas com quem tenho que prestar atenção ao que digo. Se eu desconectar o que estou pensando do que estou dizendo, vários cenários se desenrolam na minha mente. Não estou mais focado no momento. Começo a planejar o futuro ou a me arrepender do passado toda vez que converso com alguém. Não quero estar por perto de ninguém com quem eu não possa ser totalmente honesto. Antes de mentir para o outro, primeiro você deve mentir para si mesmo. Outro exemplo de valor fundamental: não acredito em nenhum pensamento ou negociação a curto prazo. Se estou negociando com alguém e vejo que essa pessoa pensa a curto prazo em relação aos outros, não quero mais fazer negócios com ela. Todos os benefícios na vida são oriundos de juros compostos, seja em dinheiro, relacionamentos, amor, saúde, atividades ou hábitos. Eu só quero me cercar de pessoas de quem sei que estarei por perto pelo resto da vida. Só quero trabalhar em coisas que sei que têm retorno a longo prazo. Outro valor fundamental é que só acredito em relações em que todos são tratados como pares. Não acredito em relações hierárquicas. Não quero estar acima de ninguém e não quero estar abaixo de ninguém. Se não posso tratar alguém como um par, se os outros não podem me tratar como um par, simplesmente não quero interagir com eles. Parei de acreditar na raiva. Era uma coisa boa quando eu era jovem e cheio de testosterona, mas agora gosto do provérbio budista: guardar raiva é como segurar um carvão em brasa enquanto espera para jogá-lo em alguém. Não quero ficar com raiva e não quero estar perto de pessoas com raiva. Eu as elimino da minha vida. Não as julgo. Também já tive muita raiva. Essas pessoas têm que trabalhar nisso por conta própria. Elas que fiquem com raiva de outra pessoa, em outro lugar. Não sei se esses valores se enquadram necessariamente em uma definição clássica, mas esse é um conjunto de coisas das quais não abro mão e que norteiam toda a minha vida. Acho que todo mundo tem valores. Grande parte do ato de encontrar ótimos relacionamentos, colegas de trabalho, namorados, esposas e maridos está relacionado a buscar pessoas que têm valores alinhados aos seus. Se for esse o caso, as pequenas coisas não terão importância. Em geral, acho que, se as pessoas estão brigando ou discutindo por alguma coisa, é porque não têm valores parecidos. Se tivessem, as pequenas coisas não teriam importância. Conhecer minha esposa foi um grande teste, porque eu queria muito ficar com ela, que não tinha tanta certeza no início. Acabamos ficando juntos porque ela enxergou os meus valores. Ainda bem que eu já os tinha desenvolvido àquela altura. Caso contrário, não teria ficado com ela. Eu não a teria merecido. Como diz o investidor Charlie Munger, para encontrar um companheiro digno, seja digno de um companheiro digno. Minha esposa é incrivelmente adorável e dedicada à família, e eu também. Esse foi um dos valores fundamentais que nos uniu. Ter um filho é algo muito estranho, mas responde à pergunta sobre o sentido e o propósito da vida. De repente, a coisa mais importante no universo deixa de estar em seu corpo para estar no de uma criança. Isso muda você. Os valores se tornam inerentemente bem menos egoístas. O budismo racional. Quanto mais antiga for a pergunta, mais antigas serão as respostas. Você chamou a sua filosofia de budismo racional. Como ela difere do budismo tradicional? Que tipo de exploração você faz? A parte racional significa que tenho que me conciliar com a ciência e a evolução. Tenho que rejeitar todas as partes que não consigo comprovar sozinho. Por exemplo, a meditação faz bem?
faz. Esvaziar a mente é bom? Existe uma camada básica de consciência por trás da sua mente de macaco? Existe. Comprovei tudo isso sozinho. Acredito em algumas crenças do budismo e as sigo porque, de novo, eu mesmo comprovei ou raciocinei com experimentos mentais. Mas não aceito coisas do tipo: você está pagando pelo karma de uma vida passada. Não vi isso. Não me lembro de nenhuma vida passada. Não tenho nenhuma lembrança. Só me resta não acreditar nisso. Quando as pessoas dizem que o terceiro chakra está se abrindo e coisa e tal, não sei, isso é apenas uma nomenclatura sofisticada. Não fui capaz de comprovar ou confirmar nada disso sozinho. Se não posso comprovar por mim mesmo ou se não consigo chegar lá por meio da ciência, então pode ser verdade, pode ser falso, mas não é refutável, então não posso encarar isso como uma verdade fundamental. Por outro lado, sei que a evolução é verdadeira. Sei que evoluímos como máquinas de sobrevivência e replicação. Sei que temos um ego, então nos levantamos do chão, e os vermes não nos devoram, e então realmente agimos. O budismo racional, para mim, significa compreender o trabalho interno que o budismo adota para se tornar mais feliz, melhor, mais presente no controle de suas emoções, um ser humano melhor. Não assino embaixo de nada fantasioso só porque está escrito em um livro. Não acho que é possível levitar. Não acho que a meditação vai me dar superpoderes e coisa do tipo. Teste tudo por si mesmo, seja cético, mantenha o que é útil e descarte o que não é. Eu diria que minha filosofia se resume a isso: em uma extremidade está a evolução como princípio obrigatório porque explica muito sobre os humanos, em outra, está o budismo, que é a filosofia espiritual mais antiga e comprovada com relação ao estado interno de cada um de nós. Acho que é bem possível conciliar as duas coisas. Na verdade, ainda quero escrever um post no blog sobre como é possível mapear os princípios do budismo, em especial os não fantasiosos, diretamente em uma simulação de realidade virtual. Todo mundo começa inocente. Todo mundo é corrompido. A sabedoria consiste em descartar os vícios e retornar à virtude por meio do conhecimento. Como você define sabedoria? Compreender as consequências de longo prazo de suas ações. Se a sabedoria pudesse ser transmitida apenas com palavras, não teríamos mais missão alguma aqui. O presente é tudo o que temos. Na verdade, não há nada além deste momento. Ninguém jamais voltou no tempo e ninguém foi bem-sucedido em prever o futuro de alguma maneira que seja relevante. A única coisa que de fato existe é o ponto exato em que você está no espaço no momento exato em que está ali. Como todas as grandes verdades profundas, tudo é paradoxal. Quaisquer dois pontos são infinitamente diferentes. Qualquer momento é perfeitamente único. Cada momento passa tão rápido que você não consegue agarrá-lo. Estamos morrendo e renascendo a cada instante. Cabe a cada um se esquecer ou se lembrar disso. Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Você nunca será mais adorável do que agora, e nunca estaremos aqui de novo. Homero, a Ilíada. Nem me lembro do que eu disse 2 minutos atrás. Na melhor das hipóteses, o passado é uma pequena fita de memória fictícia na minha cabeça. No que me diz respeito, meu passado está morto. Já era. O verdadeiro significado da morte é que não há mais momentos futuros. A inspiração é perecível, use-a imediatamente.